Com relação agora à posição a qual o paciente está deitado, no leito, na maca, numa cama onde você vai atendê-lo e fazer o procedimento. Nós não dizemos forma como o paciente está deitado. Nós usamos um termo de anatomia, um termo técnico que se chama decúbito. Então, decúbito é a forma como o paciente está deitado, não necessariamente dormindo, tá? Deitado num plano anatômico, certo? Nós temos 3 tipos de decúbito principais. Os principais são decúbito dorsal, decúbito ventral e decúbito lateral. Então, nós temos 2 lados, tem o decúbito lateral direito e o decúbito lateral esquerdo. Vamos lá para as imagens. O que seria um decúbito dorsal? Toda a região posterior do paciente está encostada, como mostra aqui a imagem, na maca, no leito, né, no chão, aonde ele estiver. Então, você chega para o atendimento, como é que é a forma que você encontra o paciente? Você anota lá no seu prontuário, paciente encontrado em decúbito dorsal. Esse é o decúbito mais comum dos pacientes estarem nos hospitais, né? Temos também o decúbito ventral. O que seria isso? Toda a região anterior do corpo está encostando ali no leito, na maca, certo? Como apresenta aqui a imagem. Não é um decúbito comum, a não ser em algumas cirurgias nessa região posterior, às vezes de coluna, é um tipo de decúbito que é solicitado deixar o paciente. Temos o decúbito lateral, lateral direito ou lateral esquerda, a famosa conchinha, né? Então, como que você encontra o paciente? Eles pode estar com toda a lateral esquerda dele encostada no leito, né, ou na maca, ou toda a lateral direita. E eu preciso dizer, decúbito lateral direito ou decúbito lateral esquerdo. Então, isso no estágio vocês vão aprender. A forma como vocês encontraram o paciente, vocês vão descrever. E como deixaram ele também, vocês vão escrever. Encontrado em decúbito dorsal, fez o teu procedimento, anota tudo que é preciso e paciente deixado em decúbito lateral direito ou esquerdo. Isso é muito importante, certo? O que é muito importante também, as trocas de decúbito, certo? Se vocês aprenderem em outras disciplinas, o que seriam trocas de decúbito? Paciente não pode ficar na mesma posição, para não dar aquelas feridas, né, as famosas escaras. Então, vocês vão aprender que é preciso fazer trocas de decúbito, trocas da posição como o paciente está posicionado aí no leito. Aqui outros exemplos de decúbito, não são os principais são os 3 que eu acabei de falar para vocês, mas aqui nós temos a posição de litotomia, famosa posição para fazer aquele exame ginecológico, né, o Papa Nicolau. Posição de Trendelenburg, parece um decúbito dorsal, mas não é, o paciente está um pouquinho mais inclinado. É para algumas cirurgias na região da pelve, por exemplo, né? Esses aqui você não precisa decorar, os principais são esses aqui, os 3 principais decúbitos. Esses vocês precisam saber, ok? E não inventem nomes, tá? É decúbito dorsal, não decúbito posterior. Decúbito ventral, não decúbito anterior. Está errado. E decúbito lateral, ok? Então, decúbito dorsal, ventral, decúbito lateral, direito ou esquerdo, certo? Vamos lá. Agora, um pouquinho mais detalhes sobre a fisiologia. Lembra lá que a gente conversou que nós temos todos esses sistemas que a gente vai conversar, inclusive dentro do nosso conteúdo programático, o nosso primeiro sistema é o sistema esquelético. Lembra que sistema é um conjunto de órgãos? Então, o sistema esquelético é um conjunto de órgãos que são os ossos. A gente vai estudá-los, todas as suas particularidades, ok? Aqui, mais uma vez, relembrando, né? A menor estrutura do corpo, que é a célula, né? Junto várias células formam um tecido, formam um órgão, órgãos com a função semelhante formam os sistemas e eu tenho o organismo. Aqui, essa imagem, vamos traduzi-las. O que ela quer dizer? Vários órgãos e as setas. Significa que apesar de eu ter esses sistemas, né, que eu estudo em compartimento, o corpo humano, ele não trabalha sozinho. Todos os sistemas em conjunto, eles têm que ter a sua afinidade. Todos precisam estar funcionando bem em cumplicidade para que o organismo humano, ele tenha saúde. Então, aqui temos os pulmões que captam o oxigênio, enviam para todos os órgãos do corpo. O músculo que faz a gente trabalhar no sentido de levantar, poder caminhar, certo? Temos aqui
intestino delgado, que pertence lá ao sistema digestório, ele que capta o nutriente e envia para quem? Para todos os outros órgãos poderem funcionar também. Então, o nosso corpo, ele não existe sozinho, nenhum órgão existe sozinho. As funções são divididas, eles trabalham em conjunto para o quê? Para o nosso bem, a nossa saúde. Como que ele mantém essa saúde? Mantém o que a gente chama de equilíbrio interno. Através disso aqui, ó, homeostase. Não esqueçam desse termo. O que significa homeostase? Significa equilíbrio interno do corpo. É um equilíbrio em todas as funções do corpo, para que o corpo ele funcione adequadamente. Aqui tem um outro conceito para você. Pense que é como se fosse uma balança. Se uma coisa está aumentando muito dentro do meu corpo, isso não é legal. Tem que estar no equilíbrio. Aí o que o corpo faz? Ele tenta reverter, certo? Para manter esse equilíbrio. Se está diminuindo muito alguma coisa, ele tenta o quê? Voltar até aquela linha do equilíbrio. Isso é homeostase, isso é equilíbrio interno nas funções importantes do corpo. Como que ele mantém esse equilíbrio? Através desses mecanismos aqui que a gente chama mecanismos de regulação e controle. Eles levam esses nomes, ó, feedback negativo, é o termo mais utilizado, né? Ou feedback positivo, mas pode aparecer como retroalimentação. Então, feedback negativo ou retroalimentação negativa, feedback positivo e retroalimentação positiva. Não se prendam a essas palavras aqui, ó, negativo e positivo, como tendo pesos diferentes. Negativo, aqui nesse caso, é só o nome do mecanismo de regulação, que ele faz algo diferente do que o feedback positivo. Ambos, ou seja, os dois, são importantes para o meu organismo, certo? O negativo vai fazer algo, o positivo vai fazer outra função. Ambos importantes, ok? Vamos lá então para o feedback negativo. Qual que é a função do feedback negativo? Você vai entender por que ele leva esse termo negativo, que nada tem a ver com negatividade, lembra disso, tá? É só o nome dele. Então, o feedback negativo, ele reverte alguma situação. Então, se algo está acontecendo, aumentou muito ou diminuiu muito, o que o feedback negativo vai fazer? Ele vai manter na linha do equilíbrio. Vamos dar exemplo prático para isso? Aqui nós temos a imagem da nossa temperatura corporal. Vamos pegar uma referência aí de 37 graus, né? Então essa é a temperatura ideal para o corpo humano, ok? Se abaixa muito essa temperatura, é ruim. Se aumenta também, é ruim. O que vai acontecer? Eu estou perdendo o meu equilíbrio interno, estou perdendo a minha homeostase. Vai entrar nesse momento um mecanismo de autorregulação que é o feedback negativo. Por quê? Porque o feedback negativo, ele reverte situações. Se algo diminuiu, ele aumenta até a linha do equilíbrio. Se algo aumentou, ele diminui até a linha do equilíbrio. No caso aqui do exemplo que eu citei a vocês da temperatura, ele vai colocar a temperatura até os 37 graus. É isso que ele faz constantemente, né? Então a gente começa, a temperatura corporal baixou, começa a sentir frio, entra um mecanismo de autorregulação. O que faz? Faz com que a gente contraia muito os nossos músculos, né? Chega até a doer muitas vezes. Para que isso? Para produzir calor, ok? Quando aumenta muito a temperatura, né? Muito acima dos 37, isso é ruim também. Como que acontece? Entra o feedback negativo, esse mecanismo de regulação faz com que eu sue, né? Então eu vou suar, eu vou perder líquido, e através dessa perda de líquido eu perco calor também, para resfriar o meu corpo. Então isso são só alguns exemplos para você entender a importância do feedback negativo. Aqui agora nós temos o feedback positivo. Então como eu tenho dois, cada um faz a sua função. No caso do positivo, ele vai fortalecer aquela situação que está acontecendo, ele vai fortalecer o desequilíbrio. Parece estranho, né, o corpo fortalecer um desequilíbrio, mas não é, porque o nosso corpo ele é muito inteligente. A maioria dos feedbacks que entram, né, para regular, realmente é o feedback negativo, né? Porém, tem algumas situações onde o feedback positivo ele precisa acontecer para que a gente volte ao equilíbrio. Vamos para um exemplo prático? Trabalho de parto normal. Aqui tem a imagem, né? Então, chegou o momento do nascimento, né? Pensando em parto normal. O que vai acontecer? Começam as contrações. Já é o momento de expulsar ali aquela criança do útero materno.
Vai entrar o feedback negativo? Nunca vai acontecer, porque o corpo ele é inteligente. Nesse momento, quem precisa entrar para regular e resolver essa situação é o feedback positivo. Aqui o feedback positivo vai, lembra, intensificar. Positivo no sentido de aumentar o desequilíbrio. Aumentam então as contrações, aumenta a dilatação do colo do útero e acontece o quê? O nascimento, ok? Ele é o tipo de feedback que menos acontece. Tá? O negativo ele é o mais comum, sempre revertendo algo, né, que diminuiu muito ou que aumentou muito para chegar até a linha do equilíbrio. Mas o positivo ele precisa acontecer em algumas situações também, tá? Aí eu trago uma pergunta para vocês. Vocês acham que o feedback positivo e negativo eles podem acontecer juntos? Que eu falei para vocês, dependendo da situação, entra o feedback negativo ou entra o feedback positivo para resolver a situação. Porém, nós temos na literatura descrito apenas uma situação onde o feedback positivo e negativo eles precisam acontecer ao mesmo tempo para que a gente restabeleça o equilíbrio. Então, já estou te dando a resposta. Sim, eles podem acontecer juntos? Sim. Em que situação? Coagulação sanguínea, certo? Brevemente aqui para vocês. Aqui está muito ampliado um vaso sanguíneo. Então, dentro do vaso sanguíneo passa o sangue é líquido, porém ele não é só líquido, ele tem algo sólido dentro, por assim dizer, que são as células. Então, aqui eu tenho uma célula do corpo, que é a hemácia, aqui uma outra estrutura que não é célula, que é a plaqueta, ok? Então, vamos pensar que eu estou cozinhando e esse meu dedo aqui cortou. Cortei na hora de descascar a batata, certo? Vai começar a sangrar. E eu não posso perder sangue, né? Sangue é um líquido precioso. O que vai acontecer? Entra o feedback negativo para reduzir o fluxo sanguíneo. Então, esse sangue vai começar a escapar, né? De forma mais lenta. E agora entra o feedback positivo no sentido de quê? Fazer com que essas células que estão saindo aqui, e uma delas são as plaquetas, são essas células, não são células, né? São estruturas. Essas estruturas menores aqui, as plaquetas, elas vão se agregar. Já ouviu esse termo? Agregação plaquetária? Lembra daquele medicamento aspirina? O que a aspirina faz? Afina o sangue? O que é o afinar o sangue? É evitar, né, a agregação plaquetária. No caso aqui do corte, as plaquetas vão começar a se agrupar, a se agregar. Qual que é o intuito? Tampar esse buraco, tampar essa saída, essa lesão, certo? Quanto mais plaqueta se agregar, elas enviam sinais químicos recrutando outras plaquetas. Isso é feedback positivo. O que eu faço? Mais plaquetas vão chegando, outros fatores de coagulação aqui e eu fecho essa lesão, né? Fecho essa saída de sangue. Mas para que isso aconteça, algo tão simples, né? Eu tô falando em lesão pequena de dedo, sabe? A famosa hemorragia, certo? Hemorragia externa, pequena. Né? Algo muito grande, infelizmente não dá tempo de o feedback negativo e positivo atuarem. Mas nessa situação, onde é muito simples, é o que acontece no nosso organismo. Então, o feedback positivo e negativo, eles estão constantemente acontecendo. Estão acontecendo agora com você aí sentado na sua casa assistindo essa aula. Pode ser que você ficou ansioso com a primeira aula, a sua pressão, né, arterial elevou, entra o feedback negativo, diminuindo a sua pressão até a linha do equilíbrio. Ou o contrário, né? E aí, vamos lá para o nosso último slide. Aqui é um resumão do que eu estou falando para vocês em relação à homeostase, esse equilíbrio interno do funcionamento do organismo. Então, se eu tenho alguma alteração interna ou externa do meu organismo, eu perco, né? Há uma mudança nessa minha homeostase, nesse meu equilíbrio. Entram uns feedbacks tentando corrigir, compensar. Se há uma correção correta, eu mantenho a minha saúde. Se não há correção, houve uma falha, ou o feedback por muito tempo tentou corrigir, mas chega um determinado momento que não consegue mais, surge a doença ou a disfunção. Então, às vezes, a nossa doença, ela está começando agora, aí na nossa casa, né? Comendo um pouco errado, deixando de fazer exercício físico, o meu corpo está constantemente compensando. A doença, de fato, ela vai se manifestar muitas vezes daqui a 5, 10, 15, 20 anos, né? Que é quando aí há uma falha nessa compensação. Mas o nosso organismo, ele é muito inteligente, ele está a todo momento corrigindo alterações sutis de homeostase, né? De equilíbrio, e até alterações bruscas.
ok? Por hoje é isso, turma. Aqui está a bibliografia utilizada para a nossa aula de hoje e nós nos vemos na próxima aula.